Bom dia, paz e fogo, paz de Cristo e fogo do Espírito Santo. Tudo bem com você? Mais uma madrugada com o Senhor, para a gente experimentar um pouco mais da presença dEle, revelada na palavra. E eu queria te convidar a você refletir junto comigo um pouco sobre esse texto aqui. Eu coloquei no título do nosso vídeo que Jesus leu Isaías no culto. Muita gente pode questionar, mas Jesus, paz e fogo, irmão Lu, tá firme e forte aí. Deus abençoe você, sua casa, sua família. As pessoas podem achar estranho, mas Jesus leu Isaías? Jesus lia a Bíblia? Sim, Jesus lia a Bíblia. E você? Você lê? Que coisa, não? Vamos aprender sobre isso. Em primeiro lugar, queria esclarecer para você. Você sabe o que significa Bíblia? Bíblia significa coleção de livrinhos. Coleção de livrinhos ou coleção de livros. No caso, a nossa Bíblia Sagrada são 66 livros. Então, a nossa Bíblia, ela é o resumo, é a coleção de 66 livros. E na época de Jesus, existia o que a gente chama hoje de Velho Testamento. E as escrituras sagradas, elas antecediam a Jesus. Inclusive, elas falavam de Jesus. E Jesus ele veio para cumprir as escrituras. Então, não se admire com esse vídeo de hoje, mas é algo para que você possa alcançar entendimento completo da palavra de Deus. Jesus, então, ele lia assim, ele lia o texto sagrado, ele lia Pentateuco, ele lia os profetas, e ele veio testificar de que muitas das profecias ditas pelos profetas e muitas das alegorias trazidas lá no início, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Números, Juízes, infinitas outras, no livro de Ruth, né? Aquela alegoria de Boaz sendo o resgatador, o restaurador, remonta a figura de Cristo, e Cristo veio cumprir tudo isso. E no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 4, eu queria falar com você a esse respeito. No capítulo 4, eu vou ler aqui para a gente fazer um passo a passo. No versículo 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu todas as terras em derredor. Vai prestando atenção nisso. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então a fama de Jesus já tinha corrido a Galiléia e as cidades em derredor. E ele, nas sinagogas das cidades ali da região da Galiléia, ele frequentava e ensinava. Ele ensinava nas sinagogas. E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, quando ele foi para Nazaré, Jesus ele estava andando, ele estava pregando em vários lugares, mas ainda ali na região de Nazaré, da Galiléia, porque Nazaré está na Galiléia. Quando Jesus ele vai para a cidade de onde ele era, onde ele foi criado, onde ele viveu a sua infância, a sua adolescência e a sua adultice também, e em determinado momento ele saiu para ir para outros lugares. Jesus então entra em Nazaré, e no dia de sábado, no Shabá, ele foi também na sinagoga de Nazaré. E chegando lá, o que é que ele fez? Pegou o rolo, pegou o pergaminho
pegou o livro da lei. Da lei não, perdão. Pegou o livro, a gente vai ver aqui de quem? Do profeta Isaías. Foi dado então a oportunidade no culto que estava vendo ali na sinagoga ao Senhor Jesus para que ele pudesse ler o pergaminho e que ele pudesse falar alguma coisa. Você pode imaginar alguma coisa parecida com com as nossas igrejas, com os nossos cultos. Então Jesus ele recebe a oportunidade, ele vai até a frente, abre o rolo, o pergaminho, ele abre no livro do profeta Isaías. Olha que coisa linda, você consegue imaginar Jesus lendo o profeta Isaías. E aí, no versículo 17 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha o que Jesus leu na sinagoga. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Jesus ele fez a leitura aqui no Evangelho de Lucas não fala, mas a gente sabe onde foi que Jesus leu. Você pode encontrar essa passagem que Jesus leu lá na sinagoga, no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. E Jesus ele leu aquilo que foi escrito há aproximadamente 700 anos antes dele. Aproximadamente 700 anos antes que Jesus nascesse, já havia uma profecia messiânica acerca daquele Messias que haveria de vir para resgatar Israel e todos quantos crescem nele. E Jesus, glória a Deus, que coisa maravilhosa. E Jesus teve a oportunidade de, na sinagoga de Nazaré, num sábado, um dia sagrado, ele leu Isaías 61, versículo 1 e 2. E a Bíblia diz aqui, eu li para você, que todos ficavam maravilhados por causa da fama que ouviam falar de Jesus, por tudo aquilo que por tudo aquilo que ele fazia já, por toda a pregação da sua palavra, a fama dele já era grande e de repente você tem aquela figura. Paz do Senhor, pastor, glória a Deus. Fiquei bamba aqui, ó, o pastor me assistindo, ó, vai dando glória aí. E aquelas pessoas ali na sinagoga, tendo aquele homem tão afamado, tão cheio de virtudes, tão com as maravilhas acompanhavam ele, o discurso dele era eloquente, o discurso dele era poderoso, não só em palavras, mas vinha junto com ele uma coisa poderosa, porque ele era filho do Deus vivo, ele era o Messias, e de repente aquele homem tem a oportunidade no culto, leu o profeta Isaías que falava da chegada do Messias, e as pessoas ficaram maravilhadas olhando para ele. Foi quando, como eu queria estar lá para ouvir isso, foi quando no versículo 21, Jesus disse assim: então começou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Imagina só, Jesus dando testemunho daquela leitura sagrada. Ele dizendo para aquele povo: olha, hoje, aquilo que foi escrito do Messias que viria, do Cristo que viria, pelo profeta Isaías, filho de Amós, lá aproximadamente 700 anos atrás, hoje se cumpre aqui, diante de vocês. Coisa maravilhosa. Eu vou parar por aqui, porque eu quero me ater só nessa questão de que Jesus lia a Bíblia no culto, nos cultos. Eu quero fechar aqui, não vou
entrar no detalhe do enredo que vem para frente. Vou deixar isso para amanhã. Amanhã eu falo a respeito do resto. Mas eu queria trazer para você isso daqui. Irmãos, até Jesus lia a Bíblia, até Jesus tinha conhecimento da palavra, porque ele precisava da palavra escrita, deixada pelos homens de Deus, pelos profetas de Deus, pelos ministros de Deus, pelos servos de Deus, para se guiar, para ter um norte, para poder cumprir. Você consegue entender isso? Até Jesus precisava ter o conhecimento da Sagrada Escritura deixada por Deus aos homens, para que ele cumprisse ela, para que ele tivesse uma vereda por onde andar. E aí eu pergunto para você, você tem buscado esse norte para a tua vida? Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado na palavra do Senhor um norte para você viver? Porque até Jesus precisava. E para fazer mais um apontamento de que Jesus tinha esse costume de ler a palavra de Deus, não só nas suas oportunidades nos cultos, nas sinagogas, mas uns versículos antes, em Lucas aqui você vai ver, deixa eu ver se é em Lucas mesmo, capítulo 4, lá no início, Jesus ele foi tentado no deserto. O diabo se apresentou para ele e o tentou quando Jesus foi jejuar 40 dias e 40 noites. E cada vez que o diabo falava com Jesus, lançava uma tentação sobre ele. Você sabe como Jesus vencia o diabo? Com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a palavra escrita que ele sabia porque ele leu, porque ele conheceu pelos ensinamentos que ele teve desde a infância, de ir nas sinagogas, de aprender da lei dos judeus, da lei de Israel, da lei de Deus dada para o povo escolhido. Então Jesus venceu o diabo em todas as tentações com a Bíblia, com a palavra de Deus. E eu e você ficamos dando mole, ficamos dando bobeira por aí e a gente não se alimenta da palavra de Deus. Então eu gostaria nessa manhã, nessa revelação da madrugada, nessa revelação da palavra, que você se conscientize da importância de você ler a Bíblia, porque o teu Cristo lia a Bíblia. O teu Cristo não só veio cumprir a Bíblia, preste atenção nisso. Não idealize uma coisa, não afaste Jesus do cumprimento da palavra, mas ao contrário, com essa revelação da madrugada hoje, atraia Jesus para a leitura da Bíblia, porque ele lia para poder cumprir. São coisas que andam juntas. E você, como cristão, você precisa cumprir os mandamentos de Cristo, não é assim? Senão você não é cristão. Senão você é qualquer coisa menos cristão. Um cristão que não cumpre os mandamentos de Cristo, que não cumpre os passos de Cristo, ele é qualquer coisa menos cristão. Ele é um cristão nominal. Mas para a gente que se diz que é cristão e tenta ser, nós precisamos fazer o quê? Cumprir os mandamentos. E como é que a gente faz isso? Sabendo quais são. E como a gente sabe quais são? Lendo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada precisa estar gravada na tábua do nosso coração de dia e de noite. Se até Cristo lia para poder cumprir e dar testemunho da veracidade da palavra, imagine nós. Tá bom, meu querido e minha querida? Hoje a gente fica por aqui. Tem bastante gente aí comigo hoje. Não me deixaram só. Glória a Deus pela vida de vocês. E nessas breves palavras eu acredito que tenha um peso muito grande de edificação para a tua vida. Para mim, edificou
Então, também, a dedicação, um peso de uma responsabilidade, de que eu preciso construir a minha identidade cristã lendo a palavra dele, lendo a Bíblia Sagrada, para conhecer e para verdadeiramente entender os propósitos de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia. E amanhã eu vou continuar em Lucas 4, tá bom? Desse versículo em diante. Tem muita coisa boa pra gente aprender aqui amanhã. Eu vou dividir esse vídeo, senão os assuntos vão misturar e eu não quero isso. Hoje eu queria tratar dessa questão de Jesus lendo a palavra do Senhor para te dar exemplo. E aliás, para a gente terminar esse videozinho, essa revelação da madrugada, Jesus é maravilhoso, que até isso ele deixou exemplo. Exemplo de leitura das Escrituras Sagradas. Então fica para o teu dever de casa. Um abraço, paz e fogo, a paz desse Cristo maravilhoso e o fogo do Espírito Santo seja sobre a tua vida, para não deixar você se apagar, não deixar você esmurecer, mas que o Espírito Santo esteja com você, te mantendo firme, aceso e de pé, em nome de Jesus. Fiquem na paz.